seus limites. Claro que fez. Tanto é que a Bíblia fala que ele julgou a Israel por 40 anos. Não foi 40 dias, não foi 40 meses, foram 40 anos, né? De maneira ininterruptas, que Saul julgou Israel. Então não significa com isso que Saul não tenha sido rei. Agora, falando de Davi, quando Davi é ungido e ele, entre aspas, entra no lugar de Saul, Davi tinha o manequim dele. Ainda que ele fosse levantado como rei, ele em nenhum momento ele substituiu Saul naquilo que Saul tinha como chamado pessoal dele. É isso que eu estou ensinando você, para que você tenha como rudimento doutrinário da palavra de Deus. Por quê? Porque Davi tinha outras características, tinha um outro perfil, diferentemente de Saul. Então Davi, vamos dizer assim, acumula atividades, acumula tarefas? Claro, com certeza ele acumula. Mas não significa que ele tenha preenchido tudo aquilo que Saul, ou de maneira, por falta de conhecimento, ou por negligência, ou por irresponsabilidade, aquilo que Saul não preencheu. Você está me entendendo? Porque o chamado é pessoal. E a responsabilidade sobre aquele chamado é também pessoal. Ele não é coletivo. Então, não tem como eu pensar, agora Davi entrou no lugar de Saul e está tudo resolvido. Não. Está resolvido no plano perfeito, macro de Deus. Mas, junto à vida de Saul, houveram algumas arestas, né? É claro, eu não estou apontando o dedo para Saul. Quem sou eu? Quem sou eu? Atire a primeira pedra, como diz Jesus, diante da mulher prostituta, diante daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher. Então não estou atirando pedra em Saul, mas eu estou falando, ensinando, porque a palavra coloca a experiência de Saul e Davi para que nós possamos realmente aferir. Como ele também coloca Orfa e Ruth, como ele também coloca Esaú e Jacó, como ele também coloca Pedro e Judas, não é assim? Como ele também coloca, o filho pródigo e o irmão mais velho. Então você perceba que sempre haverá comparações didáticas, pedagógicas, para que a gente entenda o sentimento de Deus. E aí sim, mais uma vez eu falo, e tenhamos uma mente bíblica. Quando nós alimentamos essa maneira de enxergarmos a Bíblia e todas as histórias, então a gente começa a crescer e a se desenvolver. E a gente começa a amadurecer na nossa fé. Me entendeu? Bom, então vamos falar, sem mais delongas, vamos falar sobre escatologia, mas é uma grande bênção, a gente vai pensando sobre tudo, isso é uma grande bênção, né? Então, eu quero falar sobre escatologia hoje, já passando para um outro assunto. Até ontem nós falamos de arrebatamento, de ressurreição e de julgamento, juízo final, ou vamos dizer assim, o último juízo, porque é o juízo eterno. Por que juízo final? Porque ele é eterno. Não vai ser alterado. Não tem segunda chamada, não tem segunda etapa. É aquilo e pronto. Depois a eternidade. Eu quero falar um pouquinho mais sobre as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque é necessário que a gente entenda o que significa as bodas do Cordeiro no contexto celestial, que usa como figura o casamento, que usa como figura as festas do Oriente, que são diferentes das festas do Ocidente. E cada detalhe fala muito a respeito da volta do Senhor Jesus e principalmente das bodas do Cordeiro após igreja ser arrebatada. Quando eu falo igreja, é o povo de Deus, Lembram-se? Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Onde esses grupos têm nos seus remanescentes aqueles que se levantarão para essas bodas. E agora
a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro em si, só para a gente pensar e rever alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiro, bodas do Cordeiro, na figura oriental, principalmente no tempo de Jesus, não apenas só junto ao povo de Israel, mas na cultura da região, era o seguinte: o mais importante não era a cerimônia do casamento, era a festa pós-casamento. Por quê? Porque o casamento em si era uma coisa muito simples. A família do noivo se encontrava, claro, junto com o noivo, né? Se encontrava com a família da noiva, geralmente à beira do caminho, né? No meio, mais ou menos, do caminho entre a tenda das bodas, da celebração, da festa, e a casa da noiva. Geralmente a tenda da festa ou a tenda da lua de mel, das núpcias, né? Era próxima da casa do noivo, né? Então se encontravam à beira do caminho. O noivo oferecia, às vezes simbolicamente, às vezes não, às vezes ele levava mesmo. Oferecia os seus dotes, porque ele está agora adquirindo o poder de proprietário da noiva. Lembre-se daquilo que eu sempre falo. Eu sempre falo para você, a relação de Deus com o seu povo é a relação de proprietário e propriedade. Todas as relações na Bíblia são relações de proprietário e propriedade. Quando eu vou pensar sobre o dízimo e oferta, proprietário e propriedade. Quando eu vou pensar sobre a educação de filhos, pais e filhos, proprietário e propriedade. Quando eu vou pensar de casamento, proprietário e propriedade. Por isso que eu sempre falo para você que a figura do pecado, por exemplo, da fornicação na Bíblia, não está claro. Por que não está claro? Porque a cultura ou a tradição católica criou um outro mandamento? Não, não é isso. Mas é porque o jovem pertencia ao pai e a jovem pertencia ao seu pai. Então, está na figura dos 10 mandamentos quando fala que não, o homem não deve cobiçar a propriedade do outro. Então, quando você começa a entender essa lógica, fica mais fácil. Se você concorda ou não, é uma outra história. Principalmente para o jovem, né? Quando eu falo a respeito de proprietário e propriedade, o jovem já fica com a pedra na mão querendo me atirar. Por quê? Porque quando você fala alguma coisa a respeito disso, a pessoa já pensa de escravidão, já pensa de peso, né? Fazendo alusão à lógica de escravidão que nós temos por causa daquilo que nós vivemos em séculos passados, até aqui mesmo no Brasil e também em todas as partes do mundo. E ainda vivem, né? Alguns lugares na Terra ainda tem o ambiente da escravidão e uma série de coisas, né? Então aí fica difícil. Mas quando você vai para aquela lógica, não é tão difícil de entender. Então, olhando para essa lógica, o noivo vai com seus dotes para adquirir a autorização daquela família e aquela família lhe entregar a noiva. Porque a noiva precisa se apresentar digna do compromisso do noivo em adquirir aquela noiva. Daí a figura do divórcio, né? A figura do divórcio nada mais é, desculpe, uma transação comercial. Isso na lógica bíblica. Por que uma transação comercial? Porque o divórcio vai exigir, principalmente, desculpe, por causa da cultura, que haja um pagamento pela separação. E aí que está todo o problema, mas isso não vou discutir agora, não é o mérito, apenas para pontuar, apenas para explicar. Então, quando o noivo vai e adquire a noiva, é a figura de Jesus em relação à igreja.
lembra que eu sempre falo para você? Qual foi, de maneira, a síntese, né, da relação de Jesus conosco, de Jesus com a humanidade? Jesus paga, né, pela dívida da humanidade em relação ao diabo. Ele paga a dívida, está lá escrito em Colossenses, a cédula de dívida foi rasgada. Depois, né, a dívida. Depois Jesus compra a humanidade do diabo. E em terceiro lugar, Jesus dá carta de alforria à humanidade. Então são 3 ações definidas, completamente definidas. Quando o noivo vai se encontrar com a noiva, é exatamente essa figura. Então o noivo adquire aquela noiva. Aquela noiva precisa estar ataviada, limpa, adornada, segundo a cultura, né? Virgem. E aí ele adquire aquela noiva. Então ali há uma conferência dos dotes. Olha, você me prometeu tantos animais, você me prometeu uma porção de terra, você tal. E até hoje, quando você vai pelo deserto, né, tem um grupo árabe, nômade, que até hoje chama beduíno. Né? Os beduínos, eles são tombados pela... Né, a cultura beduína é tombada pela humanidade, pela Unicef. Né? É uma propriedade do mundo. Né? Como assim os indígenas aqui no Brasil, os aborígenes lá na Austrália e assim por diante. Também lá no Alasca, né? Aqueles moradores do Alasca e tudo, a mesma coisa. Então, esses beduínos, e você passa assim pelas tendas dos beduínos, pelos grupos de beduínos pelo deserto, e de vez em quando você vê uma bandeira branca. Uma bandeira branca hasteada. Alguém poderia falar, olha, está em paz. Não, não é que está em paz. A bandeira branca significa que tem uma virgem na família. E se tem uma virgem na família, aos olhos ocidentais, a nossa cultura mais contextualizada, isso é o assinte, né? Mas eu estou falando da tradição e da cultura. Então, a bandeira branca significa que existe uma virgem. E que os pais dessa virgem estão dispostos a negociar aquela virgem. É essa a lógica. Desculpe, não estou discutindo o mérito. Estou falando como acontece até os dias de hoje. Tá? Então você tem toda essa figura. E eu estou contando todas essas historinhas para você exatamente para que você possa ir comparando tudo aquilo que Jesus fez por nós. E por que ele nos comprou por alto preço? E por que ele pagou a nossa dívida? E por que ele nos libertou? E como diz em Gálatas, para a liberdade é que nós fomos chamados e nós não devemos nos colocar debaixo novamente de jugo desigual. Por quê? Porque fomos comprados. E porque fomos comprados, estamos em liberdade. Cabe a nós decidirmos se continuaremos sob o controle, a autoridade, o domínio de Jesus ou não. Mas aí é uma liberdade minha. Como diz na política brasileira, é um Estado de direito. É o livre-arbítrio. Eu que vou decidir. Por Jesus eu estou livre. Daí eu falar para você que o amor de Jesus é o amor perfeito. Por quê? É o amor que conta com a minha rejeição. Mas mesmo assim ele continua me amando. Então, dentro de tudo isso, a figura da festa e bodas, às vezes a gente fala bodas, casamento, mas na verdade bodas é a celebração da festa e não a liturgia do casamento. Porque a liturgia do casamento é assim, uma família encontra com a outra, o noivo encontra com a noiva, ali eles têm a aferição, a noiva está de acordo, está conforme aquilo que foi acordado anteriormente, aquilo que foi, como dizem, como falavam os antigos aqui na nossa cultura, né? Aquilo que foi apalavrado, né? Houve um desposamento. Desposamento é um compromisso. A gente entende isso aqui, entre aspas, como noivado. É um noivado, mas
o noivo e a noiva não têm quase contato. O maior contato é entre os pais e não entre os noivos. Os noivos têm contato para se conhecerem, mas é mais uma amizade do que realmente uma relação de namoro. Mas no contexto cultural é muito importante o desposamento, porque quando acontece o desposamento significa que praticamente no mais tardar daqui a um ano aqueles noivos estarão se encontrando agora para sempre, né? Um casamento para sempre. Então é esse contexto. Por que a festa é mais importante do que o casamento? Porque a festa é a celebração pública. Porque a festa é a constatação de todos os familiares, toda a parentela, todos os amigos, que aquela família está em honra. Por que aquela família está em honra? Porque a noiva está ataviada. Por que aquela família está em honra? Porque o noivo teve capacidade de adquirir aquela noiva. Tá certo? Mateus capítulo 22, versículo 1, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então preste atenção, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ou seja, não está falando do casamento, mas está falando da festa de casamento, a celebração de casamento. É mais importante do que o próprio casamento. Isso na nossa figura ocidental não é tanto assim. Até porque, por uma série de razões, principalmente financeiras, geralmente os noivos, pode acontecer, e acontece não com, mas com uma certa frequência, dos noivos se casarem ali na igreja e depois já receber os cumprimentos e cada um vai para sua casa. Isso na lógica ocidental não existe. Por quê? Porque é a celebração que é o ápice, né, do casamento. Não é o casamento em si, mas é a festa. Engraçado isso, né? Mas depois a gente vai entender por quê. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Então significa que o casamento já havia acontecido, tá? E assim vai todo o texto, depois eu leio de novo. Então o casamento em si não é tão importante, mas a festa que é o ápice de toda a celebração, de toda a alegria das famílias e dos convidados. Nossa relação com Cristo é comparada com o noivo e a noiva. Eu vou ler Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz assim, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E entendeu a figura de submissão, do noivo adquirir a noiva. Então, dentro dessa linha, tá? Sem os exageros, mas dentro dessa linha. Diz aqui, é o cabeça, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, é essa figura de uma entrega total, de uma entrega a ser estabelecida, uma só carne. E eu poderia acrescentar aquilo que Paulo escreve mais tarde, uma só carne, um só Senhor, um só Salvador, ou seja, um só propósito.
É por isso que quando a gente vai aconselhar em casamento, geralmente, né, nós somos chamados já no final da situação, seja para casar ou seja para descasar. Mas isso não é saudável. Por quê? Porque, por exemplo, no namoro, aqueles jovens precisam saber exatamente qual é o propósito de todas as coisas. Isso eu estou falando do casamento, claro, um casamento daquele que teme ao Senhor. Né? Por quê? Porque o casamento, ele precisa ser algo tão trabalhado que os noivos, agora tem a noiva e tem o noivo, que ao se casarem, eles sejam uma outra pessoa. Exatamente aquilo que fala a palavra de Deus no contexto escatológico sobre os grupos. Lembram-se? Grupo de Israel, grupo gentílico e grupo da Igreja de Deus. O que Jesus quer, o que a Trindade deseja, almeja e luta por isso todos os dias, é que esses grupos sejam um. Sejam um. Para serem mais judeus, ou mais gentílicos, ou mais Igreja de Deus? Não, mas para serem um homem, como diz a Bíblia, para serem uma pessoa, uma nova pessoa. Então é exatamente a figura do casamento. É a noiva de um lado e o noivo do outro. Ao casar-se, ao se casarem, o que acontece? Existe ali uma conexão, existe ali eu vou falar a palavra, não sei nem se existe, mas eu vou falar amalgamamento, né? De tal maneira que agora é uma outra pessoa, é um terceiro ser. Um terceiro ser que foi confeccionado com uma parte e com outra parte. Então, agora é uma vontade só, é um propósito só, é um só objetivo, é um só plano, né? Então esse casal precisa trabalhar isso muito bem, mas antes de se casar, para conferir e aferir, para que se realmente eles estão dispostos a pagar esse preço. Então é exatamente a figura desse casamento que Paulo está pontuando, escrevendo e ensinando aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22. Então, bodas é festa. Não é o casamento, a liturgia do casamento em si, mas é o resultado do casamento, é a festa, é a celebração. Esse é o maior evento e é a maior festa, porque a Bíblia chama isso de festa das festas. É as bodas do Cordeiro de Deus com a sua noiva, a Igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos orar. São conceitos que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, e assim a gente vai aprimorando o nosso conhecimento da palavra, a nossa aferição a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Porque eu vou ler ainda, amanhã eu leio de novo, mas eu vou ler para terminar, Apocalipse 19, versículo 1. Veja só o ápice, eu diria assim, o ápice do livro de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém e Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, e os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa.
cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, é essa festa, é essa celebração, é o ápice do universo, de todos os acontecimentos, desde a criação. Não houve maior e não haverá, e nunca haverá maior celebração do que esta, a festa da noiva e do noivo, a constatação de todo o universo que há um casamento eterno, e as bodas e a festa e a celebração será algo permanente. Então, o nosso Deus, a Trindade, é um ser festeiro, de celebrações, e nós somos aqueles que fomos convidados para essa festa eterna. Glória a Deus, ao Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais a gente vai lendo, vai aprendendo, mais vai desenvolvendo, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar por todos que estão aqui e também pelo nosso país. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todos nós que estamos aqui, aqueles que estarão entrando em outro momento, em outro horário, outro dia. Tua graça, tua glória se derramando sobre cada um de nós, nos protegendo, nos guardando e nos preparando para as bodas do Cordeiro. Por isso a ti, Senhor, toda honra e toda glória, que nós nos preparemos cada dia mais, que nós possamos trabalhar o nosso interior em relação aos teus propósitos, àquilo que o Senhor estabeleceu, àquilo que o Senhor escreveu no teu livro, e que nós possamos cumprir com amor, com dedicação, com disposição, em alegria, porque esse é o nosso chamado, servi-lo em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, derrama-te com a tua graça, ensina-nos cada dia mais, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre todos que estão aqui, cada família, cada servo teu, meus pais, seu João, Dona Dária, e também o seu Toninho, Dona Nadir, todos que estão, meus tios, Eva, minha tia Rosália, meus pais, pastora Mari, todos, a presença, o poder, o mover e a plenitude do Senhor. Nós te engrandecemos, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado. Visita os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, o marido, a esposa, os filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Visita o Márcio, ó Deus, que está na UTI, passando pela Covid-19, que o Senhor derrame da tua graça, do teu mover, das tuas águas curadoras, ó Deus, para que o tratamento, o diagnóstico, as aferições médicas, todo o corpo ali de profissionais de saúde, todo o ambiente, a tua glória, a tua graça se derramem, e o Márcio seja visitado poderosamente, tonificado, fortalecido, Senhor, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te com teu poder, move-te do céu sobre cada um, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita o nosso país, o nosso Brasil, derrama-te com a tua glória, derrama-te com teu poder, e nós te louvaremos sempre, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, uma semana especial, e até amanhã, às 10 horas da manhã. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.